plano C, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é de língua portuguesa. E o nosso conteúdo, nós vamos estudar a linguagem do texto. Mas que texto, Hélida? Aquele texto lá do Patativa da Saré, o Poeta da Roça, que a gente viu na aula anterior, que nós estávamos estudando o poema de cordel, certo? Aí, como assim estudar a linguagem do texto? Lá dentro do texto, nós vamos encontrar uma figura de linguagem chamada antítese. Mas o que é figura de linguagem, Hélida? É um recurso estilístico que é utilizado pela língua portuguesa para escrita de texto, certo? E a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar esse ano é a antítese. Lembrando que existem várias e vocês vão estudar elas durante a vida estudantil de vocês, certo? Então vamos lá. A linguagem do texto ainda. Vejam aí, o Poeta da Roça de Patativa da Saré. Lembrando, pessoal, nós vamos precisar para a nossa aula de hoje, certo? O livro didático. Peguem aí o livro didático de vocês, quem não estiver conseguindo ler o texto aqui, para ler junto comigo, tá? Na página 84 e 85 do livro de vocês. O texto. Nós vamos reler ele, certo? Acompanhem a leitura comigo. Eu quero todo mundo lendo comigo, certo? O Poeta da Roça, de Patativa da Saré. Sou filho das matas, cantor da mangroça. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço papel de argumenestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioça, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas. Na noite assombrada, de tudo apavora, por dentro da mata, com tanta coragem, topando a visagem chamada caipora. Eu canto vaqueiro vestido de couro, brigando com o touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo noivo, ganhando o lugio do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem a casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzente, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Como eu já disse antes, é um texto do Patativa da Saré e nós estaremos dando continuidade ao estudo da aula anterior, certo? Então, pessoal, sobre a linguagem do texto, né? A antítese. Ela é uma figura de linguagem que consiste na aproximação das palavras que expressam ideias opostas. Nessa aproximação, os sentidos das duas palavras são enfatizados, produzindo uma oposição no contexto em que são empregadas. Não é possível estabelecer esse contraste se os termos forem empregados isoladamente. Então, pessoal, como assim, Hélida? Eu não entendi. É o seguinte, a antítese trata-se da figura de linguagem que vai trazer oposição de ideias dentro de um contexto só. Só que não é uma ideia anulando a outra. São ideias contrárias em um contexto que elas não se anulam e sim se complementam. E esse tipo de linguagem é utilizado para enfatizar, para chamar mais a atenção desses termos que foram empregados, certo? E como
aqui já diz, não tem como escrever uma antítese isoladamente. Tem que haver um contexto para que ela exista. Não posso dizer preto e branco fora de um contexto. Tem que haver todo um contexto, um porquê que aquele preto e branco está se relacionando, certo? E eles vão completar um sentido. Os dois juntos não vão se anular. Eles vão formar um sentido, embora sejam ideias opostas. Vejam esse verso aqui, ó. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Então, pessoal, onde é que tá aí o contraste? Primeiro falou de rico salão e depois falou de pobre paioça. Ou seja, são contextos parecidos, porém que diferentes, né? São contextos parecidos, porém eles são diferentes. O rico salão e uma pobre palhoça. Entenderam? Ó, nesses versos é possível perceber uma relação de contraste entre as expressões rico salão e pobre palhoça. Trata-se do emprego do recurso estilístico que chamamos antítese. Então, quando eu emprego duas ideias que são contrastes, essas duas ideias, em um contexto só, quando há esse emprego, a gente chama ele de antítese. E, claro que ele empregou esses dois termos de sentidos contrários para enfatizar uma ideia. Ele falou o quê? Que o que ele fala, o verso dele, não é tocado num rico salão. Esse verso dele só entra na roça, nas pobre paioça, como ele mesmo está dizendo, da serra ao sertão. Não é à toa que o nome do nosso texto é o quê? O poeta da roça, certo? Então, pessoal, a nossa atividade vai ser o quê? No livro, página 86, as questões 1, 2 e 3. Vocês vão realizar a atividade e vão encaminhar para mim a foto, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, certo? Para poder prevenir alguma dúvida que possa surgir, lá na página 86, ó, ele vai trazer algumas estrofes, certo? São duas estrofes que vai trazer pra gente. Aí a primeira, analise as rimas da estrofe do trecho 1, que relação de significado é possível estabelecer entre os verbos estudei e sei. Então, prestem bem atenção, é relação de significado que pode se estabelecer, tá bom? Ao ler todo o poema, é possível afirmar que o único saber do eu poético é a assinatura? Explique o seu ponto de vista. Ó, explique o seu ponto de vista. Então, é o ponto de vista que vocês têm. Vocês vão ler e vão dizer se sim ou se não e explicar o porquê. É uma resposta pessoal. Letra C. A que se referem as palavras cobre e pobre nos versos do trecho 1? Quando ele fala de cobre e pobre lá no trecho, vocês, como a gente já leu o texto, vocês devem lembrar qual é. O que é que ele quis dizer com isso? E letra D, indique que melhor expressa a relação de sentido entre as palavras cobre e pobre nesses versos. Aí vocês tem aí as alternativas. Semelhança, oposição e conformidade. Vocês vão reler e vão dizer qual é o tipo de sentido que tem. Na questão 2, as formas assinar e estudar que aparecem no poema correspondem aos registros formais, assinar e estudar, respectivamente. O que mudou no registro dessas duas palavras em relação à norma padrão? Aí vocês vão dizer o que é que tem de diferente de assinar e estudar em assinar e estudar. Vocês vão ver aí, é só dizer o que tem de diferente nessas palavras, nada de difícil também.
E a terceira questão, as palavras coragem e visagem são escritas convencionalmente coragem e visagem. No poema, o que mudou na forma como essas duas palavras foram escritas em relação ao seu registro convencional? A mesma coisa, vão olhar os pares de palavras e vão dizer qual é a diferença entre eles, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos aí para vocês e até mais!